A cerveja tem 10 mil anos. E você acredita que só quem tomou cerveja na época do cólera, na idade medieval na Europa, sobreviveu? Isso é que eu chamo de santo remédio. Quer saber mais? Então vem comigo. Senta que lá vem a história gastronômica by Mr. Katz. Tudo leva a crer que a cerveja surgiu há 10 mil anos na região da Mesopotâmia, na pré-história, no período neolítico, quando o homem começava a desenvolver as técnicas de agricultura. Ao armazenar grãos de cevada em vasos de barro, acidentalmente ficaram encharcados devido às chuvas. E assim eles perceberam que essa mistura ficou efervescente, adocicada e embriagante. E assim nasceu o tataravô da cerveja. Aparecem nos hieróglifos do Egito Antigo, que datam de 2400 a.C., que a cerveja já era utilizada como alimento, moeda de troca, tratamento de saúde e era consumida em festas. Na Suméria Antiga, nos anos de 1400 a.C., os sumérios acreditavam que a cerveja fosse um presente dos deuses, especificamente da deusa Ninkasi, cujo nome significa a senhora que enche a boca. E eram as mulheres que gerenciavam as famosas casas de cerveja sumérias. Naquela época, a cerveja era consumida por adultos e crianças. O assunto era tão sério que nos anos de 1760 a.C. já existia o Código Hammurabi, que regulamentava a fabricação, comercialização e o consumo da cerveja. É mole? As técnicas básicas de fabricação de cerveja chegaram na Europa vindas do Oriente Médio, durante o século I d.C. E no primeiro século depois de Cristo, os historiadores romanos Plínio e Tácito descreveram que os saxões, os celtas e as tribos nórdicas e germânicas já bebiam cerveja naquela época. E na Idade Média, os monastérios passaram a fabricar cerveja. Os monges se dedicavam na busca dos ingredientes que melhorassem o sabor da cerveja. O lúpulo, comum nas cervejas de hoje, passou a ser utilizado somente nos anos entre 700 e 800 d.C. E foi a freira alemã Idelgarda de Bingen que sugeriu adicionar o lúpulo à cerveja por suas propriedades conservantes. Durante o cólera no século XIX na Europa, a cerveja foi a grande salvadora. Com água contaminada nos grandes centros, os monges, os principais fabricantes de cerveja na época, atraíam seus fiéis para suas igrejas e davam em troca um barril de cerveja. Eles acreditavam que forças divinas haviam purificado a bebida, mas na verdade a cerveja é fermentada e tem um pH muito baixo, que faz com que micro-organismos patogênicos não se desenvolvam. E assim viram um santo remédio por salvar pessoas que bebiam cerveja no lugar de água contaminada. Com a descoberta da pasteurização por Louis Pasteur, a cerveja passou a durar mais e abriu fronteiras para o mundo. Aqui no Brasil, a cerveja só chegou com a família real portuguesa, com a abertura dos portos às nações amigas em 1808. E assim surgiram as primeiras cervejarias do Brasil: a Boêmia em 1853, a Antártica em 1868 e a Brahma em 1888. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja aponta que o brasileiro bebe, em média, 65 litros de cerveja por ano. Mr. Katz recomenda: se beber não dirija, consuma cerveja com moderação. Bigadu, beijoca! Mr. Katz Receitas, cozinha na prática. Inscreva-se, curta e compartilhe.